Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que bom estarmos juntos. Mais uma madrugada, mais uma semana que se inicia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de iniciarmos esta semana, já madrugada de domingo, primeiro dia da semana, primeiros minutos desta nova semana. Que vitória, que bênção, que graça podermos iniciar a semana na presença de Deus, buscando o Senhor Jesus Cristo em oração. Quero desde já te agradecer e também liberar uma palavra de bênção e de vitória em o nome do Senhor Jesus, contando com o seu auxílio para compartilhar esta live. Clica no aviãozinho. Esse aviãozinho pode mudar uma vida, uma história. Esse aviãozinho pode fazer a diferença para uma pessoa ao longo de uma madrugada de terror, de pavor, de medo, de insegurança, de incerteza. Assim como a presença de Deus fez diferença e faz diferença na minha vida, assim como a presença de Deus fez diferença e faz diferença na sua vida, a presença de Deus fará diferença na vida das pessoas que você convidar para estarem conosco. Clica no aviãozinho, não perde mais tempo não. Clica nesse aviãozinho aqui no Instagram e convida pessoas para estarem conosco. No momento em que você clicar, bem aqui no meio da sua tela no seu celular, no momento em que você clicar, você tem a oportunidade de convidar os seus seguidores do Instagram para estarem conosco. E o pessoal do Facebook, não perca a oportunidade de compartilhar a live na sua linha do tempo. Assim, os seus amigos do Facebook também poderão assistir a nossa ministração e a nossa oração. É um convite não simplesmente para ouvir alguém ou para participar de uma live. Não, é um convite para orar. E a Bíblia nos ensina que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Quem tem estado conosco há algum tempo tem visto quanto essas nossas madrugadas de oração têm sido poderosas. O quanto essas nossas madrugadas de adoração e de oração e de clamor e de intercessão têm aberto os céus e realizado, pela graça e pela misericórdia do Senhor, milagres nas vidas das pessoas. Queridos, eu acabei de receber um testemunho de uma irmã que estava com dores quando entrou em nossa live. E ela nem tinha certeza se aguentaria permanecer na ministração. Quando ela se deu conta, ela já nem se lembrava mais das dores. Sabe por quê? Porque nessas lives, quem se encontra conosco é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é Jeová Rafá, é Deus da cura. Quando eu me coloco na presença de Deus, quando eu me posiciono, Deus faz a obra. Deus faz o milagre. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus de graça e de autoridade. Queridos, quem está na presença de Deus não é super-homem, não é invulnerável, não é imbatível, mas é filho de Deus. E quem é filho de Deus recebe da parte do Senhor a sua porção. Nós falávamos acerca disso no estudo bíblico. Aliás, que alegria podermos estudar a palavra juntos aos sábados às 19 horas. Como tem sido especial, como tem sido gostoso compartilharmos de momentos de aprendizado na palavra de Deus. E falávamos acerca do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, mostrávamos textos bíblicos
que trazem fundamentação para essa afirmação. O batismo com o Espírito Santo é para filhos de Deus. Simples assim. O batismo com o Espírito Santo é para todos os filhos de Deus, mas somente para os filhos de Deus. Então, nós temos ali a oportunidade de aprender. Assim como temos aqui a oportunidade de dar glória a Deus. Porque o Senhor é Deus presente, é Deus de milagre, é Deus do sobrenatural. É Deus que vem ao seu encontro. É Deus que muda o seu cenário. É Deus que muda a sua vida. É Deus que transforma a sua história. É Deus que faz o impossível. Eu creio num Deus do impossível. Queridos, eu tenho que reconhecer que alguns pedidos de oração que têm chegado às minhas mãos são absolutamente impossíveis. Mas e daí? O nosso Deus atua no impossível. Na verdade, Deus tem nos convidado a viver com Ele. E quem vive com Deus, quem caminha com Deus, quem tem experiência com Deus, não vive naturalmente. Aliás, deixa eu aproveitar e te perguntar: você quer viver com Deus? Você quer caminhar com Ele? Você quer ter experiências com Ele? Eu quero. Eu quero ter experiências com Deus. Mas para ter experiências com Deus, é necessário buscá-lo. Olha só que interessante. Para ter experiências com Deus, é necessário buscá-lo. Mas como é que eu busco a Deus? Como é que eu faço para buscar a Deus? Palavra, oração. É assim que eu busco a Deus. Mas, se eu não tiver sede, eu não vou buscar a Deus. Eu vou sempre dizer que não deu tempo. Eu vou sempre dizer que esqueci. Eu vou sempre dizer que não consegui, que me atrasei. Sempre eu vou ter uma explicação, uma desculpa, uma justificativa. Por quê? Nenhum de nós se esquece, por exemplo, de comer. Nenhum de nós se esquece, por exemplo, de dormir. Ah, você dormiu a noite passada? Não, esqueci. Esqueci de dormir. Isso não acontece. Porque você tem sono. Porque você tem fome. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Serão fartos. A Vânia está aqui lembrando, os que me buscam de madrugada me acharão. Aliás, em Provérbios está escrito, os que cedo me buscam me encontrarão. Mas quem é que vai buscar Deus de madrugada? Quem tem sede. Quem não tem sede não busca Deus. E o que é sede? O que é fome? É necessidade. O que é sono? É necessidade. Então, nós não nos esquecemos de comer, não nos esquecemos de dormir, não nos esquecemos de ir ao banheiro. Já pensou? Alguém já te perguntou assim, você foi ao banheiro hoje? Não, esqueci. Não, nós não esquecemos de ir ao banheiro. O banheiro nos lembra que temos que ir. Não é verdade? Porque é uma necessidade. Mas como é que alguém esquece de ler a Bíblia? Como é que alguém esquece de orar? Como é que alguém esquece de conversar com Deus? Esquece porque não tem sede. Esquece porque não tem fome. Esquece porque não tem necessidade. Muitas vezes Deus permite que nós passemos pela prova, pela luta, pela tribulação, pelo deserto, para nós termos sede, para nós termos necessidade que desperte a nossa sede. Se não for assim, a gente acaba não buscando, a gente acaba não se envolvendo com o reino de Deus, a gente acaba não lendo a Bíblia, a gente acaba não orando, a gente acaba não buscando. Então, muitas vezes, Deus tem que lançar sobre a nossa vida prova. Deus tem que lançar sobre a nossa vida deserto. Deus tem que lançar sobre a nossa vida necessidade.
para a gente ter sede, para a gente ter fome, para que Ele venha e cuide de nós. Na verdade, se não for isso, a gente acaba deixando Deus de lado. A gente se envolve com muitas outras coisas. Pecado ou não? Não sei. Sabe o que vai tornar uma coisa pecado? Ela ocupar o lugar de Deus na sua vida. Vou dar alguns exemplos. Ir ao cinema é pecado? Depende. Ocupou o lugar de Deus na sua vida? Então é pecado. Assistir TV é pecado? Depende. Ocupou o lugar de Deus na sua vida? Então é pecado. Tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida, seja lá o que for, é pecado. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Aí sabe quando, a Vânia está comentando aqui, a gente lembra de Deus na prova. Justamente. Sabe quando a gente acorda? Quando tem necessidade. Por isso, muitas vezes, Deus tem que permitir que você e eu tenhamos necessidade. Se está tudo muito bem, se está tudo muito ótimo, a gente não lembra de Deus. E aí mora o perigo. Entende porque tem tantas pessoas que têm tanto que se esquecem de Deus e perdem tudo? Porque dinheiro não resolve o problema. Quantos famosos, milionários, estão aí perdidos? Uns às vezes até tiram a própria vida. Quantos famosos não tiram a própria vida? Por quê? Tem fama, tem riqueza, tem sucesso. Por quê? O que é que falta? Falta tudo. Falta o quê? Falta Deus. Por que pararam de buscar a Deus? Simplesmente porque não tinham mais necessidade. Simplesmente porque não tinham mais necessidade. Eu glorifico a Deus, inclusive o apóstolo Paulo também o fazia. Muito mais me gloriarei eu nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O deserto não é lugar de moradia. A prova tem prazo de validade, não é para sempre. A luta tem um tempo determinado, mas ela é necessária. Porque senão, eu me perco, eu me corrompo. Eu me afasto de Deus, eu me acomodo, eu esfrio. O que nos mantém buscando a Deus é a necessidade. Nós estamos aqui diante de uma live de intercessão, de clamor, diante de um caderno de oração com inúmeros pedidos de oração. Cada dia aumenta. Aliás, queridos, essa caneta aqui que eu sempre mostro para vocês, acredita que ontem acabou a tinta? Já usei tanto para escrever que ela acabou a tinta. Novinha. Tantos têm sido os pedidos de oração. Secou a primeira caneta, já foi. Agora vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Mas eu creio, em nome de Jesus, que logo, logo eu vou secar uma caneta de outra cor. Porque eu escrevo, quando a oração é respondida, eu escrevo do lado com caneta de outra cor. A resposta. Até para fortalecer a nossa fé e dar glória a Deus. Eu espero acabar com tinta de caneta de outra cor muito em breve. Com a quantidade de orações respondidas. Mas a primeira caneta já foi. A quantidade de pedidos de oração tem sido imensa. Mas, até que ponto as pessoas que pedem oração também oram? Ou simplesmente, ore por mim, e não oram? Qual é o grau de necessidade? O meu grau de necessidade vai definir a minha sede. E a minha sede é que vai me fazer buscar. Entendem porque muitas pessoas dizem, olha, eu não oro. Você consegue ficar uma semana sem se alimentar? Penso que não. Mas tem pessoas que ficam uma semana ou mais sem pegar na Bíblia. Sabe aquela Bíblia que só... Se bem que agora na pandemia, com templos fechados, às vezes nem isso. Mas muitas pessoas, crentes, só pegam a Bíblia domingo. Para quê? Para ir para o culto. Só abrem a Bíblia
na igreja. Ai, ai, ai. Consegue? Você conseguiria? Experimente. Você conseguiria ficar sem comer? Comer só no domingo à noite, por exemplo? Você conseguiria? Pois é o que os cristãos muitas vezes fazem. Só comem quando vão para a igreja e ouvem a palavra do pastor ou do ministro. Como é que vai caminhar? Como é que vai ficar a sua saúde, por exemplo, se você fizer isso fisicamente? Você acha que você terá uma boa saúde se alimentando uma vez por semana? Sei lá quanto tempo vai durar aquela pregação, 30, 40 minutos? Será que é suficiente? Aí vem a Bíblia e diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como é possível guardar? Como é possível guardar uma vez por semana? Meia horinha por semana. Isso se não tiver qualquer dor de barriga naquele domingo e deixar de ir também. E agora com a pandemia que não está indo, então nem isso. Muitos templos, ainda tem muitas cidades que é proibido ainda, são fechados os templos. E os que estão abrindo com uma série de restrições, etc. Então eu tenho que ter sede. Eu tenho que ter necessidade. Eu vou mais longe. Já pensou em ir ao banheiro uma vez por semana? Uma vez por semana? Ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica. Não dá para não ir. Não dá para não ir. Mas a minha necessidade de Deus é pequena, então uma vez por semana tá bom. Ora, depois diz, Deus não me ouve. Bem, Deus te ouve, Ele não te responde, porque você não busca. E nós estamos aqui numa live de intercessão para entender que é necessário clamar com fome e sede de Deus. Porque aí a nossa oração vai subir e Deus vai ouvir e vai responder. Nós estamos juntos aqui para orarmos juntos. Os pedidos de oração são para nós orarmos juntos. Isso faz com que você também deva orar. Não só eu, não só quem está nesta live, mas todos nós. No entanto, é indispensável, e eu vou ler para vocês um versículo aqui, que traz essa verdade, essa revelação. João 7,37 vai me dizer o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós estamos aqui nesta live para beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem gente que fala assim, aquele irmão é uma bênção. Como ele prega bem. Aquele irmão, nossa, que unção. Mas vai ver o quanto ele busca para ter aquela unção. Vai ver o quanto ele busca para ter aquela pregação. Vai ver o quanto ele busca para ter aquela ministração. Senão não tem como, é impossível. Precisamos entender, e aí eu sou obrigado a dar glória a Deus pela crise, eu sou obrigado a dar glória a Deus pela prova, eu sou obrigado a dar glória a Deus pelo deserto, eu sou obrigado a dar glória a Deus pela provação e pela tribulação, porque me faz ter sede, me faz ter fome. Sede e fome do Evangelho. Sede e fome do reino de Deus. Eu vou contar para vocês algo que eu tenho feito. Não quero lançar aqui nenhum tipo de doutrina, nem tampouco estabelecer um princípio para todos. Isso eu tenho feito. Muitas vezes a gente diz assim, não dá tempo. Isso é mentira, é desculpa, é justificativa, é o que você quiser. Mas não é verdade. Se você pegar, e eu estou fazendo isso, eu troquei o tempo de televisão, tem umas 3 semanas que eu não assisto televisão, opção, para poder ter tempo para leitura da palavra e oração. Aí você pergunta assim, fez falta? Não. Fez bem para você? Sim.
Mudou sua vida? Sim. E com essa simples atitude, eu consegui encaixar tempo de qualidade para buscar o reino de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que a gente faz? O contrário. A gente busca as outras coisas, querendo que o reino de Deus seja acrescentado. Ao contrário, está errado, está invertido. Não funciona. Eu tenho que buscar, pois, em primeiro lugar o reino, e o resto ele acrescenta. Eu não posso buscar o resto para ele acrescentar o reino. Essa semana eu tive uma prova poderosa. Terminando a live, eu fui orar. Dobrei os meus joelhos e apresentei diante de Deus uma situação. No dia seguinte, à tarde, horas depois, portanto, cerca de 12 horas depois, Deus respondeu. Uma pessoa me procurou, pastor, eu sinto no meu coração de ofertar na sua vida. Queridos, é incrível a fidelidade de Deus. É a quantia? Não se trata disso. Se trata da prova que Deus dá. Porque eu contei já para vocês, eu recusei 2 propostas de trabalho agora na pandemia. Porque eu sei que eu não tenho como estar aqui ministrando e estar trabalhando secularmente. Para quem não sabe, eu sou aposentado do Departamento de Polícia Federal. Então eu tenho disponibilidade hoje para me dedicar ao reino. Mas, fatalmente, é necessário, principalmente agora em tempos de crise, incrementar, porque as despesas são muitas, incrementar a renda. E eu tive essa oportunidade na minha mão 2 vezes. E uma delas até era tentadora. E eu fui orar, e eu fui conversar com pastores mais velhos que eu, mais experientes. Todos disseram a mesma coisa. Filho, não. Vai tirar o seu tempo, o tempo que Deus está requerendo de você. Eu disse, tá bom, eu obedeço. Eu recusei. Só que as despesas, as necessidades surgem. E eu apresentei isso diante de Deus. Falei, Senhor, foi o Senhor que chamou, eu estou aqui, eu quero simplesmente continuar, mas eu preciso do Senhor. Horas depois o Senhor respondeu. E detalhe, mostrando. Sabe quando Deus fala, eu estou nesse negócio. Isso significa que eu devo descansar no Senhor, uma vez que eu estou buscando o reino em primeiro lugar. As outras coisas ele acrescenta. Nós ministramos o estudo bíblico hoje das 7 às 8h30 da noite, aproximadamente. Aí eu comecei a ler um pouco a palavra, Deus me deu uma palavra, cerca de meia hora. Aí eu vi o cantor Jean, que está aí, nosso amigo, ministrando numa live. Liguei o Instagram, eu gosto de ouvir esse meu querido irmão cantar. Eu vejo a unção de Deus fluindo através da vida dele, e isso aqui eu digo para a glória do Senhor. E eu falei, vou entrar. E eu entrei. E ele ministrou, etc e tal. Eu falei, que bênção, que alegria, que glória, que vitória. Aí ele encerrou a participação dele, saiu, falei, bom, então agora eu vou jantar porque eu tenho a live das 22 horas. Isso era por volta das 21. E aí o meu direct apitou. Era o irmão Milson me chamando, pastor, você pode dar uma palavra? Na mesma hora o Espírito Santo falou, vá. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. Respondi para o irmão lá pelo direct, posso. Ele encerrou a live, porque já estava no limite da 1 hora, abriu outra e me chamou.
E eu ministrei por quase 1 hora. Tanto é que eu até atrasei 5 minutinhos para começar a live das 22 horas. E fui comer alguma coisa rapidinho agora, antes de começar esta. Isso é estar a serviço do reino. Eu até mandei para o pessoal que está na nossa lista de transmissão o link da live. Deus falou poderosamente. Deus falou poderosamente. Por quê? Quando nós nos dispomos e dizemos como Isaías disse, na presença do Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor é que garante. O Senhor é que cuida. O Senhor é que sustenta. Isso não é só para pastor, isso não é só para cantor, isso não é só para obreiro, isso não é só para ministro, isso é para filho de Deus. Isso é para a igreja. Isso é para você. Coloque-se na mão do Senhor. Mas para fazer isso tem que ter fome. Para fazer isso tem que ter sede. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas para que esses rios fluam, eu tenho que estar buscando o reino de Deus. Senão, não. Senão, não vai acontecer. Eu posso comparar com o corpo humano. O corpo humano, cerca de 70% dele é água. O que ocorre? Conforme nós envelhecemos, o mecanismo da sede e da fome vai ficando enfraquecido. Por isso, muitos idosos não bebem água. Acabam até tendo problema de desidratação. E outros tantos não se alimentam. Porque não sentem fome, não sentem sede. Eu vou beber água para quê se eu não tenho sede? Aliás, fica a dica. Se você tem idosos na sua família, na sua casa, não pergunte a ele se ele quer tomar água. Faça com que ele tome. Não pergunte a ele se ele quer comer. Faça que ele coma. Porque o mecanismo cerebral, neurológico, o dispositivo da fome e da sede ficam defeituosos com o passar dos anos. E o corpo precisa de água, o corpo precisa de nutriente e não busca. Parece que com o tempo, a gente quando se converte, quando entrega o coração para Jesus, tá cheio de fome, cheio de sede, cheio de fogo. E depois vai entrando no modo piloto automático. Deus vai abençoando, você vai ordenando, vai suprindo as coisas na sua vida, você vai se organizando, e aí você sai daquela crise, entra na zona de conforto, entra no modo piloto automático e não busca mais. Queridos, eu oro a Deus nesta madrugada para que o Senhor tire a sua vida do modo piloto automático. E muitas vezes Deus não tem outra opção a não ser colocar você numa prova. Ele não tem outra opção a não ser colocar você numa crise. Ele não tem outra opção a não ser colocar você no meio do deserto. Que aí você vai ter fome. Aí você vai ter sede. Aí você vai ter necessidade. E quem tem necessidade busca. Quem tem necessidade corre atrás. Quem tem necessidade arruma tempo. Quem tem necessidade se desdobra, se esforça. Quem tem necessidade toma posição. Quem tem necessidade toma uma atitude. Quem tem necessidade não espera. Ah, eu vou esperar, amanhã eu oro. Então você não tem necessidade. Quem tem necessidade ora agora. Lembra de Jacó? Jacó estava cansado. Jacó estava com a articulação coxo-femoral deslocada pelo anjo. Jacó tinha lutado a noite inteira. Jacó estava no limite das suas forças, mas ele disse, com dor, cansado e muito abatido, ele disse, eu não te largo enquanto tu não me abençoares, porque ele tinha uma necessidade. Quem tem necessidade não espera. Quem tem necessidade não deixa para amanhã, não. Senhor, eu vou te buscar aí nessa madrugada. Ah, não, deixa eu dormir, vou descansar. Vou descansar, estou cansado, eu vou descansar. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Sabia que amanhã pode ser tarde? Quem tem necessidade busca hoje. Quem tem necessidade busca agora. Quem tem necessidade dobra o joelho agora e vai agora falar com o dono dos céus. Quem tem necessidade clama agora. Quem tem necessidade chora agora nos braços de Jeová. Quem tem necessidade
Se posiciona agora, não amanhã. Ah, vou esperar, vou descansar. Cheguei agora, estou cansado. Quem tem necessidade não espera. Quem tem necessidade não deixa para amanhã. Quem tem necessidade tem sede, tem fome. Quem tem necessidade tem pressa. Queridos, há muitas áreas na minha vida em que eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Mas a minha pressa não significa que eu vou fazer do meu jeito. Significa que eu vou buscar o dono dos céus. E ele é que vai suprir. Significa que eu vou buscar a palavra de Deus e vou me alimentar. Significa que eu vou dobrar os meus joelhos e vou saciar minha sede. Significa que eu vou clamar até o Senhor me ouvir. Significa que eu vou bater até Ele abrir. Significa que eu vou pedir até Ele me dar. Significa que eu vou buscar até encontrar. E a palavra de Deus me dá fundamento para isso. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que bate, a porta se abre. E todo que busca, encontra. Deus é fiel. Mas eu tenho que buscá-lo. Deus é fiel. Mas eu tenho que ter sede. Deus é fiel. Mas eu tenho que ter fome. Com a mesma urgência com a qual eu busco alimento para o corpo, eu devo buscar o alimento para o espírito. Visto que é uma luta entre a carne e o espírito, se eu parar de alimentar o espírito, a carne vence. Entende por que muitas pessoas não superam o pecado? É uma luta constante entre carne e espírito. Se eu parar de alimentar o espírito, a carne vence. E eu caio. Ninguém subsiste se não alimentar o espírito. Ninguém avança se não alimentar o espírito. Ninguém alcança se não alimentar o espírito. Nós estamos aqui para alimentar o Espírito Santo na nossa vida. Afinal de contas, o Espírito Santo ele não é citado na Bíblia como uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus sob a forma de uma pomba. Pense numa pomba. Como é que você atrai uma pomba? O que você oferece para ela? Criançada no parque, por exemplo. Como é que atrai os pombos? Você oferece alimento. Como é que eu atraio o Espírito Santo na minha vida? Eu ofereço a Ele oração. Eu ofereço a Ele a minha vida. Eu ofereço a Ele tempo com Deus. Evidentemente, buscando a presença do Senhor, Ele vem. Buscando a presença do Senhor, Ele se aproxima. Buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo se manifesta na minha vida. Mas eu tenho que ter fome. Eu tenho que ter sede de Deus. Queridos, essa palavra falou muito forte comigo hoje à noite. As pessoas não têm ouvido respostas de Deus na sua vida porque não têm buscado o Senhor. As pessoas estão, na maioria, claro, não são todas, mas na maioria, querendo apenas a bênção do Senhor, mas não estão tão preocupadas com o Senhor da bênção. Eu quero a bênção de Deus, mas não necessariamente o Deus da bênção. E vocês acham que isso funciona? Não funciona. Eu preciso buscar o Deus da bênção. Quem busca apenas a bênção de Deus, não necessariamente vai morar com Ele. Mas aqueles que buscam o Deus da bênção, passarão a eternidade ao lado dele. Qual tem sido a sua escolha? Não precisa escrever nem responder para mim. É você e Deus. Qual tem sido a sua escolha? O Deus da bênção ou a bênção de Deus? O Deus da bênção
ou a bênção de Deus? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5. Porque eles serão fartos. Eu não tenho dúvida que Deus tem bênção para a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus tem milagre para a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. Mas escute só. Para você se tornar um protagonista, como aquela canção do Jean, existe um caminho. Para você se tornar um protagonista, existe um caminho. Protagonista é aquele que se destaca. Protagonista é aquele que ocupa o papel principal. A Danusa está aqui se lembrando de uma canção antiga, que eu também gosto bastante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber dessa fonte. Mas ninguém vai beber de fonte alguma se não tiver sede. Sabe, queridos, eu vou, de uma forma muito objetiva, dizer a você que eu peço ao Senhor que faça você ter sede. Eu peço ao Senhor que faça você ter sede. Porque aquele que tem sede, ele busca. Aquele que tem sede, ele clama. Aquele que tem sede, ele não espera. Aquele que tem sede, ele não se afasta, ele não se distancia do Senhor. Aquele que tem sede, ele faz como Moisés. Sabe o que Moisés fez? Deus disse assim, basta. Deus falou para Moisés assim, Moisés, basta, chega, não dá mais. Não dá mais. Esse povo é rebelde. Esse povo é de dura cerviz. Se eu for à frente desse povo, eu vou acabar exterminando o povo. Eu vou colocar o meu anjo à sua frente. E vocês vão entrar na terra prometida. Vocês receberão a herança que eu prometi aos seus pais. Eu vou expulsar os povos que estão lá, mas o meu anjo é que vai à sua frente, eu não vou mais. Moisés, isso está no capítulo 33 do livro de Êxodo. Moisés virou para Deus e disse, Senhor, não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. Não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. Moisés não estava preocupado só. É claro que ele queria a terra prometida, claro. Mas ele não estava preocupado só com a terra prometida. Porque a presença de Deus para Moisés era mais importante do que a terra prometida. Mas Deus disse, vocês vão conquistar a terra. Moisés disse, mas não é o suficiente, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu não vou sair daqui sem o Senhor comigo. Mas só faz isso quem tem sede. Moisés aprendeu, desde quando se posicionou diante de Deus, lá no Monte Horebe, quando Deus o chamou para ter um encontro, lá naquele momento em que a sarça, aquele arbusto, ardia e não se consumia, porque a presença de Deus estava nas chamas. Naquele momento, Moisés teve encontro com Deus e daquele dia em diante, nunca mais esteve distante do Senhor. Nessa madrugada, queridos, eu quero dizer a você, tenha um encontro com Deus. Eu não estou falando de conversão necessariamente, é encontro. Encontro. E nunca mais se afaste dele, da presença dele. Para Moisés, a presença de Deus era uma prioridade. Para Moisés,
A presença de Deus era uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. De jeito nenhum, eu não saio daqui se o Senhor não for. Não me peça para sair daqui, Senhor. A terra prometida? Ok, mas eu não abro mão da tua presença. Porque nem a terra prometida eu quero se o Senhor não for comigo. Nem a terra prometida me interessa sem o Senhor. Agora olha a diferença. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João vão entrar no templo para adorar a Deus. E eles encontram um paralítico na porta pedindo esmola. E Pedro e João olham para ele. E Pedro diz assim: olha para nós. Nós não temos ouro nem prata. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico foi de pé. E andou e entrou com eles no templo. O que é isso? É a presença. A gente fala assim, que poder, que bênção. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Curar paralítico, etc e tal? Só com a presença de Deus. Porque sabe o que faz o milagre? A presença de Deus. Sabe o que nós estamos buscando aqui? A presença de Deus. Os pedidos de oração estão aqui. Os pedidos de oração estão aqui. Mas sabe o que nós estamos buscando? A presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai realizar o milagre. É a presença de Deus que vai realizar o milagre. Não é a nossa oração que vai realizar o milagre, é a presença de Deus. Eu clamo a Deus, você clama a Deus, para que Deus manifeste a sua presença. E quando Ele está presente, existe milagre. Quando Deus está presente... Por que havia milagre no deserto? Havia maná. No deserto, Deus derrama maná para suprir a sua fome. Havia água brotando da rocha. No deserto, Deus faz brotar água da rocha para saciar sua sede. Deserto, Deus enviou as codornizes, carne, alimento. Deserto, Deus cuidou, pôs uma nuvem para guiar o caminho, para fazer sombra, para proteger do sol e do calor. Pôs uma coluna de fogo à noite para iluminar, para afastar os predadores, para dar claridade e calor em face do frio do deserto. Tudo isso Deus proporcionou, porque a presença dele estava ali. A presença dele ia com Israel. A Bíblia diz, isso é incrível, que as roupas deles não gastaram. 40 anos, gente. Tem roupa que não dura 4 anos. A deles não se gastou 40 anos. Não é porque eles trocavam, porque eles tinham um guarda-roupa, era uma cada dia. Não é nada. As sandálias não gastaram. Ninguém ficava doente. Presença de Deus. O que eu tenho que buscar? Presença de Deus. O que eu tenho que clamar? Presença de Deus. Por que nós estamos aqui? Madrugada. Porque na madrugada você encontra, você busca, você encontra a presença de Deus. E quando eu tenho a presença de Deus, o milagre acontece. Eu busco a presença de Deus e o milagre acontece. Eu busco o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Eu busco o Senhor e Ele supre, desde que a sua presença esteja comigo. Eu busco o Senhor e Ele supre. Sua presença faz o milagre. Por que que Jacó alcançou misericórdia e bênção? Porque ele não desgrudou do anjo. E a presença daquele anjo do Senhor é que manifestou o poder. E se Jacó deixasse o anjo embora? Não era abençoado. Tem muita gente aqui, escutem o que eu vou dizer agora, que é recado da parte do Senhor. Tem muita gente aqui que não está retendo a presença de Deus. Então não recebe, porque não tem a presença de Deus. Não recebe. Não recebe, porque não tem a presença de Deus. Você não recebeu o seu milagre.
Porque você não reteve, não segurou, não abraçou a presença de Deus. A Bíblia é muito clara. O que é que faz o milagre? A presença de Deus. Por que o leão não devorou Daniel na cova dos leões? Porque o anjo do Senhor estava ali e mandou o leão, ó, fechar a boca. Por que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Porque a presença de Deus estava ali. Tanto que o rei Nabucodonosor jogou 3 homens e viu 4 lá dentro andando livremente. Quando a presença de Deus está com você, o fogo não queima você, ele só queima as cordas que estão te amarrando. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isso é palavra do livro do profeta Isaías. Mas desde que a presença de Deus esteja comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O que é isso? Presença de Deus. Queridos, eu não abro mão da presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Queridos, se você experimentar andar pelo vale da sombra da morte sozinho, misericórdia, terá problemas. Mas se o Senhor estiver contigo, Moisés entendeu isso. Moisés, pensa num profeta grande em Israel, que conversava com Deus como quem conversa face a face com seu amigo. Esse era Moisés. E Moisés entendeu que o diferencial era a presença de Deus. O diferencial era a presença de Deus. Deus falou, Moisés, pode ir. Tá tudo bem, pode ir, Moisés. O meu anjo vai à sua frente. Êxodo 33, acabei de citar. Moisés disse, não, Senhor. Não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero a tua presença. Harashiri me canta. Etonere halaramare tira kunacharias. Iripunanchere suleremeretantas. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Eu preciso da tua presença. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É a presença de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Tem gente trocando as bolas, invertendo tudo, buscando tudo menos a presença. É live de intercessão, é live de clamor, é live de pedido de oração, ok. Mas nós precisamos da presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz o milagre. Quando Deus estava presente, Israel vencia a guerra. Quando Deus não estava presente, por causa do pecado do povo, da rebeldia, etc., o povo perdia a guerra, morria. O exército inimigo vencia. Mas quando a presença de Deus está... Por exemplo, Davi venceu Golias porque a presença de Deus era com ele. Simples assim. Saul, quando a presença de Deus saiu da vida de Saul, os espíritos malignos começaram a atormentá-lo. Em nome de Jesus eu quero te dizer, não abra mão da presença de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje à noite. Não abra mão da presença de Deus. Você não veio aqui para ouvir a minha oração, de jeito nenhum. Você veio aqui nesta madrugada de domingo para buscar a presença de Deus. Os milagres são consequência. As bênçãos, as respostas de oração são consequência. As vitórias são consequência. O que nós não podemos é abrir mão da presença de Deus. Não me faça subir daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Não me faça subir daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Diz a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? A presença. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. A presença de Deus é comigo. Mas se eu não tiver a presença de Deus, não se atreva a sair de casa. Não se atreva. Sem a presença de Deus, não se atreva. Moisés não se atreveu. Senhor, eu não abro mão da tua presença. Não importa.
Terra prometida? Não importa. Sucesso? Não importa. Bênção, dinheiro, riqueza, fama? Não importa. Se não for a presença do Senhor, eu não quero. Se não tiver a presença de Deus, eu não quero. Nós temos que ter essa posição. Se não tiver a presença de Deus, eu não vou. Eu não aceito. Eu não aceitei proposta de trabalho que me ofereceram, porque eu vi que não tinha a presença de Deus. Arrependo-me? Não, não me arrependo. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Queridos, nós vamos orar agora. Vamos apresentar os pedidos de oração, como temos feito todas as madrugadas. Nós vamos clamar. Mas, por favor, enquanto oramos, você já está aí com seus papéis prontos, como a gente tem falado sempre, para que o Senhor Jeová assine os documentos? Papéis, exames, laudos, perícias, processos, certidões de casamento, certidões de nascimento, está tudo aí? Nós vamos clamar ao dono dos céus. Mas o mais importante é a presença. Nós vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar. Preparados para buscar a presença do Pai. Querido Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Pai, nós não abrimos mão da Tua presença. Não saímos, Senhor Jesus, daqui se a Tua presença não for conosco, Pai. Não saímos, Senhor Jesus, daqui se a Tua presença não for conosco, Papai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão conosco através desta live. Obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que têm confiado no Senhor e buscado a presença do Pai nas madrugadas. Porque está escrito que aqueles que cedo me buscam encontrarão. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, na Tua promessa, no Teu poder, no Teu Espírito Santo agindo em nossa vida. Mas nós queremos, Senhor Jesus, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, dizendo, Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos ter fome, nós precisamos ter sede de Deus, porque sem isso nós não alcançaremos misericórdia. Sem a Tua presença, Senhor, nós não alcançaremos a Tua graça, nós não alcançaremos a resposta do céu, nós não alcançaremos o milagre que precisamos, nós não alcançaremos a vida plena, eterna na Tua presença, se não for o Senhor na nossa vida. Pai, nesta madrugada, eu quero apresentar a Ti os nomes das pessoas que estão aqui neste caderno de oração, assim como dos meus irmãos, os papéis, as fotos, os documentos, os exames, os laudos, as receitas médicas, toda manifestação, Senhor Jesus, de fé, daquilo que se apresenta na presença de Deus nesta madrugada, nós colocamos diante do altar de Deus e clamamos, Senhor Jesus, por todos estes nomes, por todas estas pessoas, cada ministério aqui representado, cada família, cada casamento, cada enfermidade, cada família enlutada, cada membro do Teu corpo, cada pastor, cada obreiro, oh Senhor Jesus, cada problema de saúde que há aqui, cada opressão demoníaca, cada possessão demoníaca, cada perturbação, cada maldição que está aqui registrada, nós repreendemos em nome de Jesus, crendo na Tua presença, Senhor, pois é a Tua presença que vai reverter esse cenário, é a Tua presença que vai fazer o milagre, é a Tua presença que vai abrir os céus, é a Tua presença que vai realizar o impossível. Nós apresentamos, Senhor Jesus,
cada uma das ovelhas do teu aprisco que estão com seus nomes aqui. Cada uma das vidas, Pai, que tem pedido oração, inclusive pelos seus familiares. Oh, Senhor Jesus, as questões de trabalho que estão aqui, os desempregados, as empresas, Senhor Jesus, que estão com problemas financeiros. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, que a Tua presença possa mover os céus, que a Tua presença possa trazer o sobrenatural de Deus, que a Tua presença seja manifesta em cada vida, em cada lar, em cada empresa, em cada leito de hospital, em cada situação aqui registrada, Senhor. Tu conheces cada um, Tu conheces cada história, Tu conheces cada necessidade, Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida de todos os que estão aqui, Pai, porque eu creio na resposta. Eu creio no milagre, eu creio no teu poder, eu creio na tua obra, eu creio no teu sobrenatural. Pai, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, ao vivo comigo aqui pelo Instagram, já 1h da manhã, ao vivo aqui comigo pelo Facebook, a 1h da manhã, crendo no milagre, crendo no poder de Deus, crendo no sobrenatural, mas buscando a presença de Deus. Senhor, que nenhum de nós saia daqui, desta live, sem a tua presença. Que nenhum de nós saia daqui, desta live, se tu não fores conosco. Que nenhum de nós deixe este local sem a tua presença, pois é a tua presença que faz a diferença. É a tua presença que faz o milagre. É a tua presença que nos sustenta. É a tua presença que nos fortalece. É a tua presença quem nos abençoa. E é a tua presença quem derrama sobre nós a bênção. Nós apresentamos a vida de todos estes queridos irmãos, destas queridas irmãs, crendo no milagre, crendo na vitória, crendo na resposta do céu, mas principalmente clamando, Senhor, a tua presença. A tua presença. Pai, que a tua presença esteja conosco. Senhor, o que será que sustentou Daniel por 3 semanas inteiras, pranteando, chorando, aos pés do Senhor? A resposta já havia sido liberada, Senhor. A resposta já havia sido liberada, mas houve guerra nas regiões celestiais. E até que Miguel fosse liberado, o arcanjo, para vencer o rei da Síria e liberar o anjo do Senhor para descer com a resposta. Até aquele momento, Daniel permaneceu na presença de Deus. Quem permanece na presença de Deus recebe a resposta. Daniel recebeu a sua resposta. Daniel recebeu a sua resposta. Eu creio e eu declaro e eu libero e eu profetizo sobre a vida de todos estes irmãos e irmãs que permaneçam para que recebam a resposta. Que não abram mão da tua presença, como Daniel não abriu mão da tua presença. Não abram mão da tua presença até que o milagre aconteça. Que não abram mão da tua presença até que a resposta chegue da parte do Senhor. Eu agradeço a Deus por este tempo. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e nos despeço na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso, sono reparador e que despertemos para um dia abençoado aos pés do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero vocês amanhã às 22 horas para manifestar a glória do Senhor através da sua palavra e à meia-noite para clamarmos, para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. Até lá, um ótimo domingo. Fiquem todos com Deus.
no nome de Jesus. Amém.